Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou professora Maristela Marchante, de Língua Portuguesa do 9º ano. Vamos ver a nossa aula? Nós temos como aula a aula 109 de Língua Portuguesa, cujo título é A Arte é Assim, Trabalha-se e teima-se e lima-se e inebria-se com o belo. Lindo, né? Objeto de conhecimento. Utilização de recursos sonoros, semânticos e visuais na produção e interpretação de poemas, figuras de palavras e de som. Vamos para a nossa aula? Figuras de linguagem. As palavras têm seu significado original ou denotativo. Porém, o poeta, o escritor, usa essas palavras, trabalham essas palavras, limam essas palavras de forma que traz para elas novos sentidos, sentidos conotativos. Figuras de linguagem, também chamadas figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonitas. Figuras de palavras ou semânticas, figuras de som ou harmonia. Metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem utilizada para comparar-se dois conceitos sem se utilizar de expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. É um recurso estilístico estudado há muitos séculos e também um dos mais frequentes na língua falada e escrita. Representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação, como, tal qual, fica subentendido na frase. Vamos ver exemplo? A vida é uma nuvem que voa. Ele não recusa doces, é uma formiga. És o sol que ilumina minha vida. Vamos ver os exemplos? Gabriel é um gato, subentende-se beleza felina. Lucas é um touro, subentende-se a força do touro. Fernando é um anjo, subentende-se a bondade dos anjos. Dona Filomena é uma flor, subentende-se a beleza das flores. Vamos ver mais uma figura de linguagem. Catacrese. A catacrese é a figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum que, com o passar do tempo, foi desgastada e se cristalizou. Isso porque, ao utilizarmos tanto determinada palavra, não notamos mais o sentido figurado expresso nela. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Vamos ver exemplo. Embarcou há pouco no avião. Embarcar subentende-se que é no barco. Por não haver uma palavra adequada para entrar no carro, para entrar no avião, foi emprestada a palavra embarcar. O pé da mesa estava quebrado. Também emprestado aí uma palavra, né? E outro exemplo, a asa da xícara quebrou-se. Asa subentende-se que é uma parte do corpo de aves, mas foi emprestado aí para a haste da xícara. Temos mais um exemplo aí. Descasque 2 dentes de alho para a comida. Nós costumamos falar, né? Descasque um dente de alho. Pega aí a cabeça de alho. Então, são palavras que são emprestadas por não ter a palavra adequada, ok? Próxima figura, sinestesia. A sinestesia é uma figura de linguagem caracterizada pelo uso de palavras que remetem a diferentes ordens sensoriais, os 5 sentidos do corpo humano, para gerar um efeito no discurso. Seu uso é muito consagrado na língua portuguesa,
sendo frequente até mesmo na publicidade. Vamos ver exemplos? Perfume doce. Aí foram conectados aí dois sentidos, né? O olfato e o paladar. Olhar penetrante, visão mais tato. Risada gostosa, audição e paladar. E resposta seca, audição mais tato. Vamos ver então figuras de som. As figuras de som são usadas para tornar os textos mais bonitos ou expressivos, através da sonoridade das palavras. Aliteração. A aliteração é uma figura de linguagem que consiste na repetição de fonemas consonantais ou sílabas, para remeter a um som e estabelecer efeitos sonoros específicos no texto. Trata-se de um recurso linguístico muito utilizado em poemas ou letras de música, mas também pode ocorrer em textos em prosa. Vamos ver um exemplo. Chove chuva, chove sem parar. Percebam aí que nesse trecho aí da música de Jorge Benjor, ele vai repetindo CH, né? As consoantes. Então, está aí a aliteração, essa figura de linguagem, esse recurso estilístico para trazer mais beleza e mais sentido ao poema ou à música. Temos mais um exemplo de aliteração em rimas populares e de trava-língua. Olha aí. Minha mãe me mima. Pepa penteia com o pente. O veleiro das velas violetas voa como um pássaro que voa livre. Assonância é mais uma figura de linguagem de som. Assonância é uma figura de linguagem de som ou harmonia, caracterizada pela repetição de vogais de forma a produzir uma sonoridade peculiar aos textos poéticos. Diferencia-se da aliteração, que é a repetição de consoantes ou sílabas. Mas, atenção, esses dois fenômenos linguísticos típicos do gênero lírico são considerados vícios de linguagem em textos objetivos e funcionais, tá? Muita atenção aí, prestar bastante atenção. Olha aí o exemplo. Esta é a dos cabelos louros e da roupinha encarnada, que eu via a alimentar pombos, sentadinha numa escada. Vamos ver mais uma figura? Onomatopeia. Onomatopeia é uma figura de linguagem caracterizada pela imitação de um som produzido por pessoa, objeto, animal ou fenômeno natural, assim como a aliteração, a assonância e a paranomásia. A onomatopeia é uma figura de som ou harmonia. Pode ser encontrada principalmente em histórias em quadrinhos e outros textos literários. Onomatopeia é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Vamos ver exemplos? Olha aí. Não aguento o tic-tac desse relógio. Armandinho disse que o miau comeu o piu-piu que estava na árvore. Ela tentou conter o espirro, mas a Tim fez um barulho enorme. Minha filhinha dirige um carro imaginário e faz bibi todo o tempo para os imaginários pedestres. Alguns usos da onomatopeia. Mensagens pela internet. Olha aí outros exemplos que vão configurar onomatopeia. Em história de quadrinho, nós vemos, tem bastante dessas configurações aí, né? A onomatopeia está muito presente nas histórias em quadrinhos. Vai representar todos os sons que são emitidos por pessoas, objetos ou seres da natureza. Vamos para o nosso aplicando? Vamos à nossa questão? Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos.
de um que apanhe o grito, que um galo antes o lance a outro, e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios do sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretendendo para todos, no toldo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, toldo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Isso é um trecho do texto de João Cabral de Melo. Nos versos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no toldo, tem-se exemplos de A, onomatopeia, B, assonância, C, aliteração ou D, metáfora. Vamos ver qual é a resposta certa? Olha aí, C, aliteração. Vamos entender por que é aliteração. No nosso gabarito comentado. Alternativa C, a aliteração ocorre com a repetição da consoante T. Vocês perceberam quantas vezes foram repetidas no texto a letra T? Então, configura-se aí uma aliteração, ok? Quantas outras alternativas? A onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste em representar graficamente os sons de toda a natureza. Letra B, assonância é a figura de linguagem na qual podemos constatar a repetição de algumas vogais, dando certa musicalidade ao texto. E letra D, metáfora é a figura de linguagem que consiste na comparação implícita entre dois seres, com base em alguma característica comum entre ambas. Vamos agora para as nossas considerações finais. Figuras de linguagem. É um recurso estilístico que o autor, o poeta, o escritor vai usar nos seus textos, tanto poema como música, outros textos literários também, para dar ênfase, para expressar os seus sentimentos. Figuras de linguagem são palavras que assumem sentidos diferentes do que aquele que nós já costumamos ver nos dicionários, né? Então, lá no dicionário, nós conhecemos as palavras pelo seu significado real, denotativo. As figuras de linguagem vão trazer um novo sentido a essas palavras. E nós estudamos sobre figuras de palavras. Estudamos metáfora, estudamos sinestesia e estudamos catacrese. A metáfora é uma comparação entre dois termos com algumas características que são comuns aos dois, a ambos, mas essa comparação, ela é implícita, ok? Estudamos sinestesia, que consiste na junção de órgãos do sentido, por exemplo, visão, audição, tato, olfato, para dar ênfase a algo que o poeta quer nos mostrar. E também a catacrese, que é a figura de linguagem que consiste em emprestar palavras para termos que não existem. Por exemplo, embarcar, subentende-se que é embarcar no barco. Mas entrar no avião, entrar no carro, não tem um termo correto, adequado. Por isso, empresta-se também. Embarcar no avião, embarcar no carro. A asa da xícara, a perna da cadeira, etc. Estudamos também figuras de som, que vai dar sonoridade ao texto. Então, nós estudamos onomatopeia, que é uma figura de linguagem que vai trazer símbolos daquilo que nós emitimos de som. Por exemplo, o som de uma pessoa, uma porta fechando, um cachorro latindo. Então, vão ser representados por signos, serão representados por símbolos dentro do texto. É a onomatopeia muito comum nas histórias em quadrinhos. Estudamos a aliteração, que é a repetição das consoantes ao longo do texto. E a assonância também,
é a repetição de vogais ao longo do texto, ok? Ah, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, @Contraturno Digital. Tchau, pessoal, até a próxima!